Bem-vindos ao programa Finanças para Médicos. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico, investidor e educador financeiro. E a minha missão aqui é trazer o máximo de educação possível para que vocês médicos consigam investir o dinheiro, da forma mais adequada possível, beleza? Então espero que já tenham se inscrito para o workshop. O workshop vai ser na quinta-feira, tudo bem? Vai ser às 8 da noite, no horário de Brasília, dia 10 de fevereiro. Quem não se inscreveu, corre lá, o link está no perfil. E no programa de hoje, em especial, na live de hoje, eu vou trazer um conceito extremamente importante. Um conceito que, se você não se ater a ele, que se você deixar passar batido, ou não fazer o cálculo, ou simplesmente, Fabrício, não sei qual que é a minha rentabilidade dos meus investimentos da minha carteira, pode ser que você não esteja investindo tão bem ou não tendo os melhores retornos, entendeu? Então, dito tudo isso, vamos começar aí com a parte conceitual mesmo. Rentabilidade, beleza. Quando eu falo isso para você, você pode entender, provavelmente, que é o quanto rende a sua carteira, né? Mas você sabe como calcula isso, você sabe as diferenças que existem entre os tipos de rentabilidade, uma vez que não existe só um tipo de rentabilidade. Você sabe como você aumenta ou como você gera um pouco mais de segurança com a rentabilidade um pouco maior. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Então, sobre o conceito, rentabilidade basicamente é a qualidade daquilo que é rentável. Como assim? É aquela capacidade que os seus investimentos têm de produzir rendimentos. Tá? Então, você quando entra num ativo, numa ação, quando você compra um imóvel para investir, quando você investe em renda fixa, você espera que aquele dinheiro que você aportou, aquele capital que você colocou ali de início, te forneça alguma rentabilidade. Tá? E normalmente essa rentabilidade é um resultado do retorno. Ou seja, ela vai ser calculada, sobre o valor inicialmente investido. E tem uma sacada aqui que vocês vão perceber que quando a gente fala em investimentos, o cálculo ele é um pouco diferente do que a gente falando em negócios, consultório, atendimento. Porque uma coisa é quando você calcula a rentabilidade de, sei lá, eu atendo vários pacientes, eu ganho dinheiro, eu trabalho, eu ganho salário, e aí você toma isso como uma rentabilidade. Só que não, o cálculo aqui é diverso, ele é divergente. Porque quando a gente fala em investimento, você leva em conta os juros compostos. Ou seja, você colocou um capital inicial, em tese, você continua a aportar dinheiro rotineiramente. Então o cálculo ele não é feito de forma simplista. Ele não é feito sobre aquele valor inicialmente aportado. E sim, conforme você vai gerando rendimentos, esses rendimentos eles entram no cálculo. Entendeu? Mas falando em conceitos, é importante nós diferenciarmos três conceitos, ok? Porque a partir do momento que você passa a investir seu dinheiro, vão orbitar toda uma semântica, todo um universo de palavras, e às vezes a gente vai acabar se confundindo, então é melhor prestar atenção nisso, ok? Agora, falando em rentabilidade propriamente dita, é a divisão do lucro pelo valor investido, levando em conta o tempo. Então é muito importante você levar o tempo na hora de fazer a sua conta. O investimento foi baseado em um ano, 12 meses, uma semana? Então, sempre que você for fazer um cálculo de rentabilidade, sempre que você for colocar numa planilha, fazer comparação de investimentos, se compensa ou não, o tempo é um fator que deve ser levado em conta. E sempre que você for fazer uma comparação, compare de acordo com o tempo de medida. Então, se eu calculo em mês, você só pode comparar em mês. Se eu calculo em anos, você vai comparar em anos. E tudo bem, você pode fazer isso nos mais diversos tipos, dia, semana, mês, ano. O mais comum é fazer mensalmente e anualmente, tá certo? Não faz muito sentido você ficar calculando rentabilidade semanal, diária, a não ser que você trabalhe no mercado, a não ser que você seja muito envolvido nisso, ok? Falando aqui do médico investidor que pega ali o seu dinheiro, advindo do seu trabalho, investe em busca de um patrimônio consolidado que lhe gere renda passiva, o mais prudente mesmo é você fazer o cálculo mensal, trimestral, semestral, anual, tá bom? Então, isso é rentabilidade. E eu vou dar um exemplo para vocês, vamos lá. Eu tenho investimento de 5 mil, peguei 5 mil reais, coloquei em determinado investimento. E desses 5 mil que eu coloquei inicialmente, passou um ano. Eu vou calcular a rentabilidade anual, tá? Supondo, tá? Não estou falando que é fácil ter investimento assim, não. Que eu recebi R$ 2.500 além desse investimento inicial. Ou seja, eu tenho R$ 7.500. Eu vou ter tido, em tese, uma rentabilidade de 50%. Porque inicialmente eu botei 5 mil e ao final eu tinha 2.500.
tá? E aqui eu estou falando de um tipo específico de rentabilidade, ok? Que é a rentabilidade do valor bruto, que mais para frente eu vou especificar para vocês a diferença que existe, tá? Porque tem 3 tipos que nós temos que estar muito presentes. Agora, beleza, falamos aí de rentabilidade, mas aí a gente vai destrinchar sobre os tipos. E eu quero entrar num outro conceito. Um outro conceito. Sabe quando você tem uma empresa, quando você atende os pacientes, quando você tem aquele cálculo de influxo? No sentido de, eu invisto algum dinheiro, eu trabalho, eu faço as coisas, e eu tenho um lucro. Um lucro, que é diferente de um rendimento. O lucro é o cálculo baseado chamado lucratividade. Então, lucratividade é diferente de rentabilidade. Não confunda esses dois conceitos, apesar de existir uma similaridade entre ambos. Tá? Às vezes é aquela coisa, às vezes são coisas homônimas, mas que não são necessariamente as mesmas. Tá certo? Então, lucratividade, a gente vai usar como conceito aquilo que excede o investimento inicial, aquilo que você colocou algo e tudo que ultrapassar o valor do investimento inicial é tido como lucro, desde que você desconte os gastos. Então, para a empresa, isso se faz muito presente, isso faz muito sentido, ok? Para coisas, atividades do dia a dia, as quais você exerça e que te gerem renda, você calcula o lucro. Porque em tese você vai ter tido investimento. Então, se eu compro um prédio, né, sei lá, um sobrado, alguma coisa assim, eu gastei 500 mil reais. E aí eu trabalho naquele prédio, eu tenho que gastar com água, luz e tudo mais. Você vai calcular aquele investimento inicial e aí você vai pegar, por exemplo, mensalmente, eu ganho 5 mil reais líquido. E aí você calcula lucratividade, tá? Aí não é rentabilidade, é lucratividade. Porque rentabilidade a gente costuma usar mais para investimentos. Lucratividade para empreendimentos, para negócios. Para aquilo que a gente ganha daquilo que a gente investe de forma ativa, a trabalhar. Beleza? Então, um exemplo bem simples. Eu vou falar, vamos lá, eu sou pintor. Eu comprei tela, comprei tintas, comprei um cavalete, sei lá. Gastei R$ 250. R$ 250. E aí eu pego a minha tela, o meu trabalho final ali, e vendo por 500. Qual que é o meu lucro? O excedente foi de 250. Eu tive uma lucratividade de 100%. Porque o valor inicial, o qual eu coloquei naquela atividade, naquele investimento, foi de 250. Só que aí que tá. A negociação, a coisa, ela meio que acaba ali. Ela meio que, acabou. Entendeu? Você não vai revender a tela de novo. Você não vai pegar e reinvestir a tela. Você não vai agregar a tela que você vendeu ao seu cavalete, as suas tintas. Muito pelo contrário. Provavelmente você vai ter um pouco mais de gasto futuramente, né? Vai ter que comprar um novo quadro virgem, digamos assim. Vai ter que comprar mais tinta, quiçá mais pincéis, para fazer uma nova tela. Então ter uma nova lucratividade. Ok? Uma atividade meio que cíclica. Quando você investe, os investimentos que eu falo aqui, né? Renda variável, renda fixa, é muito comum que o valor o qual você receba, você reinvista. Inclusive é o que eu ensino, tá? Os alunos lá do Tratado do Médico que Investe são instruídos até certo ponto a sempre reinvestir. Então, trabalho, invisto, recebo meus dividendos, recebo minha renda passiva e reinvisto. Então, além do meu aporte, eu vou reinvestir tudo aquilo que me for gerado, tá certo? Não dá para fazer isso com uma empresa, não dá para fazer isso com uma tela. Óbvio, no sentido último da palavra. Você pode sim pegar o seu lucro e expandir os seus negócios, fazer mais telas, comprar mais telas, abrir mais consultórios, mas conceitualmente você não calcula isso de forma como um juro composto, porque é como se fosse um novo investimento, tá? Em contrapartida, investimentos de renda passiva, você está fazendo crescer um bolo. É como se fosse a clássica bola de neve, né? O clichê, o exemplo da bola de neve. Ela vai rolando, então ela só vai se agregando e tornando-se maior, tá certo? Então, essa é a principal divisão, a principal diferença entre rentabilidade e lucratividade. Então, rentabilidade, basicamente, eu levo em conta o tempo, a divisão dos lucros pelo valor investido, e aí eu faço o meu cálculo. Lucratividade, eu pego o valor excedente daquilo que eu gastei, daquilo que eu produzi, e aí eu tenho a minha lucratividade. E um outro conceito também, que é muito importante, ok? Médicos, médicas, é o de liquidez. Muita gente não sabe o que é liquidez, apesar de ser um conceito em última instância bem simples. Liquidez é a capacidade de determinado investimento de se converter em moeda fiduciária ativa, né? Então, falando aqui a nível Brasil, qual que é a nossa moeda corrente? É o real, reais. Então, se eu preciso
converter qualquer investimento meu em reais, ou seja, vendê-lo, trocar, seja lá o que for, quanto mais rápido eu consigo isso, quer dizer que maior liquidez tem aquele investimento. Então vamos lá, vamos dar exemplos, vamos dar nome aos bois. Poupança, apesar de eu não considerar como um investimento, ela é sim uma categoria de altíssima liquidez. Uma vez que você colocou a grana ali, você pode sacá-la a qualquer momento. Você pode pegar aquele dinheiro a qualquer momento. Da mesma forma que existem outros investimentos que também são assim, Tesouro Selic. Em tese, liquidez imediata. Você vendeu ali, converteu, você já recebe aquilo de volta. Ok? Em contrapartida, vamos lá, imóvel. Você não vai pegar um imóvel, vender ele hoje e já pegar o dinheiro de imediato. Não. Você tem que a burocracia do documento, a transferência, tem toda aquela coisa. Então, às vezes, levam-se 2, 3 dias, uma semana para você concretizar a venda de um imóvel. Ok? Então, um imóvel, se você trata ele como um investimento, ele, em tese, é um investimento com baixa liquidez. Porque justamente você não consegue aquela grana, aquele dinheiro de forma imediata. Você precisa de um tempo, de uma atividade, de um intermediário, para que aquela operação possa ser possível. Então, daí a gente puxa um outro conceito, né? O de reserva de emergência. Alguns educadores, algumas pessoas já falaram, ah não, reserva de emergência eu posso colocar em fundo imobiliário. Não, não pode, porque aí não é reserva de emergência. Você está fugindo do conceito último de reserva de emergência, que é ter uma altíssima liquidez. Então, fundos imobiliários, via de regra, que eles já oscilam um pouco mais, né? Eles já são renda variável. Então, aí já foge um pouco do conceito de reserva de emergência, que é não variar, tá? É não buscar rentabilidade. E outra, quando você vende, aquele dinheiro não cai de imediato na sua conta, tá? Então, quebra aí 2 conceitos. Quebra o conceito de baixa rentabilidade, baixa oscilação, que é o que a gente está discutindo aqui, rentabilidade, como também quebra o conceito de altíssima liquidez, tá? Então, toda vez que você for formar a sua reserva de emergência, via de regra, se atenha ao conceito de rentabilidade aqui, tá? Aqui, quando eu falo de construir uma reserva, eu estou falando para você que você não deve ligar para rentabilidade. Ou seja, aquele dinheiro é para me resguardar. É para eu ter uma grana ali que, caso eu precise, eu venha utilizar a qualquer momento, a qualquer dia da semana, a qualquer horário, tá bom? E outra coisa, também não adianta nós pegarmos todo o nosso dinheiro e deixar nesse tipo de investimento, porque aí vai ser muito mais penoso, muito mais difícil com que ocorra um crescimento patrimonial no longo prazo. E até cresce, mas a passos de tartaruga, tá bom? O investimento, por si só, ele já é demorado. Não espere você que você vai começar a investir hoje, que daqui a um mês você vai estar ganhando 5, 10, 20 mil de renda passiva. A não ser que você já seja extremamente rico, tá? Porque o tamanho do seu aporte vai influenciar. Vai influenciar. E também a rentabilidade. Então, assim, gente, lá no workshop, tá? Na quinta-feira, eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre esses 2 conceitos. Tanto rentabilidade quanto segurança de forma prática. Aqui a gente está falando mais de forma teórica, mais de forma conceitual mesmo. Para que vocês expandam o vocabulário. Para que vocês tenham em mente que algumas coisas têm que estar basilar, né? Medular, como diriam os antigos professores de faculdade. Então, conceito de rentabilidade tem que estar claro para você, conceito de lucratividade tem que estar claro para você, até porque quando você for investir em alguma empresa, via renda variável, via bolsa de valores, você vai querer saber se essa empresa lucra ou não. Você vai querer saber se essa empresa é rentável ou não, como se calcula isso, como se faz isso. Por quê? Porque isso fornece uma base para que você consolide uma carteira de investimentos que te gere proventos o suficiente, que gere crescimento suficiente, entende? Então isso é muito importante. E liquidez, igual eu disse, é mais importante no sentido de você saber essa conversão, tá? De imediato, para caso você precise do dinheiro para montar a sua reserva de emergência, ok? Então, falamos aí sobre os conceitos, ok? Rentabilidade, lucratividade, liquidez. E aí eu falei no início do programa que íamos comentar sobre o quê? Sobre os tipos de rentabilidade. Uma vez que, conceitualmente falando, é uma coisa. Mas quando eu me aprofundo, e o intuito aqui é não deixar vocês na superfície. Eu não quero que você seja um médico, uma médica insegura. Entendeu? Que você coloque ali o seu dinheiro e depois fique, ai cara,
Será que eu devo vender? Será que eu devo resgatar? A primeira queda, porque quando você se torna um investidor, realmente, vão existir momentos em que a sua carteira vai oscilar. Vão existir momentos em que o mercado inteiro vai ter uma queda e às vezes sua carteira vai ficar no vermelho e momentaneamente você vai estar no prejuízo, tá? E aí não vai bastar só o emocional. Ah, não, eu tenho emocional forte, Fabrício. Eu tenho frieza. Eu consigo ser um médico que atendo emergências, urgências, faço cirurgias e lido com vida e morte. Mas aí na hora do dinheiro não é a mesma coisa. Ok, são habilidades análogas de certa forma. Só que quando você está falando de um paciente, você entende o racional por trás, né? Eu atendi um paciente, mesmo que for uma urgência de emergência, você fez a TLS, você fez a CLS, você fez PHTLS. Ou seja, você se capacitou. E essa sua capacitação te permite ser como um verdadeiro carvalho, né? Uma árvore forte, que independente do temporal que faça, você vai estar lá estável, certo? Só que se você redireciona isso para o universo dos investimentos, eu quero a mesma conduta. Eu quero a mesma conduta daquele médico, impassível, quando acontece alguma urgência ou emergência, quando ele tem que agir. Por quê? Porque ali ele possui o conhecimento teórico prático para aplicar, independente de ser uma situação de vida ou morte. Aí, quando eu trago isso para os investimentos, beleza, teve uma queda, você tem um emocional forte, mas se você não entende o porquê dessa queda, se não faz sentido na sua cabeça, se os pontos não se ligam, provavelmente esse emocional não vai servir de muita coisa. Porque o racional ele vai bater também, tá? Vai gerar uma confusão, vai gerar uma dissonância cognitiva muito grande. E é nessa hora, nesse momento, que as pessoas possuem prejuízo, geram prejuízo. E tem muitos exemplos a serem dados, como lá no início dessa situação de saúde a qual estamos vivendo em meados de 2020 a 2022, houveram algumas quedas, inclusive quedas muito fortes. E algumas pessoas que não possuíam um conhecimento, um racional, acharam que era o fim, que era o apocalipse. E aí, pá, patrimônio caindo 40%, 30%, 50%. No desespero, procurando manter aquele restinho, que aparentemente era um restinho, que a pessoa não tinha uma consciência que talvez isso fosse se recobrar posteriormente, e numa questão de dias e semanas, a pessoa vai e se desfaz, com um prejuízo imenso, o qual ela vai ter que trabalhar muito mais tempo para recuperar aquilo que ela perdeu. Sendo que se ela tivesse ficado quieta, não tivesse mexido, tá? Provavelmente já tá tudo bem e ela estaria até no lucro. Estaria no lucro, entende? Então, entender esses conceitos faz você um médico investidor melhor. Faz você não tomar atitudes as quais possam ferir o seu patrimônio, ferir a sua renda, ok? Então, vamos aos tipos de rentabilidade. Tem 3 tipos que você precisa ter em mente. O primeiro é a rentabilidade nominal. E o que confere esse nome, né, nominal, a esse tipo de rentabilidade? É um valor bruto. Ele não tem descontos. Lembra o exemplo que eu dei? Ah, eu investi 5 mil, eu lucrei 2.500, ou seja, eu tive uma rentabilidade de 50%. Ok? Levando em conta o tempo também, tá? Então foi um ano. Um ano eu tive 50% de rentabilidade. Só que esses 2.500 que eu botei na conta, supondo que eu não abati impostos, que eu não abati taxas, que é um dinheiro que ainda assim ele ia ser, entre aspas, corroído, essa rentabilidade que fora dita, que fora citada, é uma rentabilidade bruta. Porque não houve desconto. Tá ali 100%, tá tudo. Todo ganho que teve tá lá daquele jeitinho. Então, essa é a rentabilidade nominal. Na prática, a gente não vai usar muito ela. Porque se é um dinheiro que não vem para o nosso bolso, se vai para o bolso do governo, para o bolso da corretora ou da financiadora, ou seja lá do que for, não dá para ficar calculando ele. Eu tenho que calcular aquele dinheiro que vem para mim, tá? Aquele dinheiro que vem na minha conta, que cresce junto com os meus investimentos. Então eu tenho, sim, que abater as coisas. E aí a gente vem para outro conceito, que é o de rentabilidade líquida. Por isso, ó, presta atenção. Acabei de falar de 3 conceitos. Falei de conceito de rentabilidade, lucratividade e liquidez. E aqui, ó, vou juntar 2. Rentabilidade líquida. Ou seja, é aquilo que vem para mim. Beleza? Então é o valor exato, descontado taxas e descontado impostos. Então, se você é médico e quer calcular, de fato, os seus investimentos, a rentabilidade dele, você tem que descontar as taxas e os impostos. Não adianta ficar incluindo na conta.
Porque é um dinheiro que ele simplesmente desaparece aí no intermediário, ele fica num limbo, ele não vai para o seu bolso, beleza? E em última instância, que é o mais realista dos mundos, é a rentabilidade real. E não é real da moeda fiduciária do Brasil, não, é real de realidade. Porque aqui, além de ser o valor líquido, tá? Então a rentabilidade real é uma rentabilidade líquida, só que você vai aplicar uma coisinha chamada inflação. Por que inflação? Porque nós temos poder de compra. E conforme passa-se o tempo, troca-se os governos, tem oscilações geopolíticas, a inflação ela vai oscilar. E uma vez que eu tenho investimentos, eu calculo a rentabilidade dele, é prudente que eu saiba a real daquela rentabilidade. Então não basta eu descontar os impostos, não basta eu descontar as taxas. Eu tenho que pegar esse valor em absoluto e colocar pareado com a inflação vigente. Porque aí sim eu vou saber o quão lucrativo aquele investimento foi para mim, o quão rentável ele foi para mim. Quando eu falo lucrativo aqui, gente, de maneira meio metafórica, tá? Que a gente está falando de conceito. Então, os tipos de rentabilidade são esses três. Rentabilidade nominal, que é um valor bruto. Eu pego tudo que me rendeu, falo, é isso, eu botei 5 mil, voltou 2.500. Descontei taxas, descontei impostos. Eu tenho rentabilidade líquida, tá bom? Então, depois de descontar taxas e impostos, a rentabilidade é líquida. E, em última instância, para saber a rentabilidade real, desconta a taxa, desconta imposto e faz o pareamento com a taxa de inflação. Porque aí sim, você vai saber se você teve um investimento bom, se o seu investimento performou de maneira adequada. Ele te rendeu bons frutos, ok? Porque senão você fica ali num nível de incerteza, num nível meio limbo, tá? Investi aqui, parece que rendeu alguma coisa, mas quando eu coloco isso na prática, a teoria é outra, né? E gera confusão. Então, o bom médico investidor, ele não pode ficar confuso na hora de aplicar esses conceitos, na hora de fazer esses cálculos, beleza? Então, vamos lá. Agora vamos trazer isso um pouco para a prática, falando desses conceitos em negócios e investimentos. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é, vamos pegar aí uma empresa, um consultório como se fosse uma empresa, né? Porque gera renda, gera dinheiro. Então, pega o lucro que esse consultório teve, vamos lá, você trabalha de médico particular, você atende seus pacientes e você gera um lucro, ok? Você vai multiplicar e escolher o tempo. Então, vão ser 12 meses. Então, você vai pegar aquele dinheiro todo, soma ele e divide pelos 12 meses. E aí, novamente, você vai fazer um outro cálculo. Você vai dividir isso pelo valor inicial investido. Por quê? Você quer calcular a rentabilidade baseada no seu capital inicial. Ok? Então, se você investiu 100 mil e tem um lucro de 5 mil por mês. Lembra que eu falei lá no começo do exemplo da tela do pintor? Esse lucro já vai ser descontado aquilo que você gastou. Conta de luz, conta de água, conta disso, conta daquilo. Porque o lucro, ele difere de faturamento. Beleza? Então, fica comigo que aqui eu tô aprofundando um pouco, tá? Que eu tô falando já de... É justamente para você fixar os conceitos e não ter confusão na hora de você aplicá-los. Então, o que é o faturamento? Vamos lá, faturamento. Fica aqui. Faturamento é tudo aquilo que for gerado de dinheiro para minha empresa, para o meu consultório, ou seja lá o que for que gera uma fonte de renda primária. Então, todo o dinheiro que entrou foi 10 mil. Aí eu paguei secretária, paguei conta de luz, paguei aluguel, paguei tudo. Me sobrou 5 mil. Aqui eu tenho lucro. Beleza? Então, faturei 10, lucrei 5. Se o meu capital inicial investido lá atrás foi 100 mil reais, eu vou pegar o valor desse lucro e colocar sobre esse capital inicial. Ou seja, eu tive uma rentabilidade dentro desse negócio de 5%. E aqui não foi lucratividade, tá? Foi rentabilidade mesmo, esse conceito aplicado dentro de um empreendimento. Beleza? Então ficou claro para vocês? Gastei um dinheiro inicial, passei a trabalhar, passei a faturar, descontei as coisas, descontei as taxas, como eu tive aquele capital primeiro, aí eu calculo sobre ele, ok? Então tive ali uma rentabilidade de 5% ao mês. Então, esse foi o exemplo dado em vias de investimento para negócios, tá? E agora a gente vai falar de rentabilidade de renda passiva, de investimentos. A rentabilidade de renda passiva de investimentos, ela é um pouco diferente, porque diferente de um negócio, o qual você abate as despesas, você calcula ali o lucro e depois faz o cálculo com base no capital inicial, lembra que eu falei? Conceito da bola de neve, conceito dos juros acumulados, dos juros compostos.
Quando eu tenho isso, você tem que dominar um pouco essa matemática para você saber. Então, eu vou entrar 4 nuances, tá? 4 fatores nessa equação da rentabilidade em investimentos, que é o valor investido inicialmente, o valor final, o tempo, ok? E a taxa de juros, que é a rentabilidade. Então vamos lá, repetindo. O valor que você investir no começo. Então eu vou pegar um dinheiro e pôr no investimento. Aí você vai pegar o tempo. Sei lá, 12 meses, um ano. Você escolhe. 12 meses, só para usar de exemplo aqui. Ao final desses 12 meses, você vai ter um outro valor. Que esperamos, né? Esperemos que seja superior àquele investido. Que senão você já vai estar no prejuízo logo de cara. Então você vai ter esse valor final. Aí você vai ter a taxa de juros, né? Aquilo que o qual o seu investimento foi exposto, que é o que a gente vai querer calcular aqui, e o tempo de investimento. Aí, baseado nos números que você tem ou não, que às vezes você vai ter alguns números e não outros, você vai montar uma equação, ok? E se alguém quiser essa equação escrita, porque eu vou falar aqui, às vezes não vai dar para pegar tanto, é só me mandar uma mensagem, beleza? Provavelmente eu vou fazer um post futuro sobre, aí você vai ter essa equação. Mas basicamente, valor final, ele vai ser igual ao valor inicial investido vezes, e aí dentro disso você vai ter lá o cálculo matemático, parênteses, né? 1 mais a taxa de rentabilidade, ok? Porque esse 1, o que ele significa? Ele se refere àquilo que for investido inicialmente. E aí isso você vai multiplicar pelo tempo, tá? E aí você vai provavelmente achar um dos valores dessa equação. Ok? Que vai ser a rentabilidade em investimentos. Porque aqui não é juros simples, são juros compostos, tá bom? Então, os juros compostos, você não vai calcular só sobre aquilo que fora investido inicialmente, e sim sobre tudo aquilo em que aquele aporte inicial gerou. Lembra que eu falei que eu pego o dinheiro, gera renda passiva, e essa renda passiva você reinveste? Ela é meio que agregada no bolo, é como se fosse uma massa de bolo que ela cresce cada vez mais, você não vai comendo por enquanto, entendeu? É mais ou menos isso. Então, por isso que é importante você entender as diferenças desses conceitos, tanto de lucratividade quanto de rentabilidade, juro simples, juro composto, os tipos, né? Bruto, nominal, real. Por quê? Porque aí sim você vai ter um feedback verdadeiro da sua carteira de investimentos. Porque senão, até então, você pode estar achando que está tendo determinada performance e não é, porque você não descontou taxa, não descontou juro, não calculou o tempo, beleza? E aí seu patrimônio até cresce, você acha que ele está crescendo bem, mas poderia melhorar. Vocês entendem isso? Faz sentido para vocês? Ok? E qual que é a principal importância hoje, na minha percepção? Eu gosto muito de fazer um cálculo anual. Porque durante o ano, que é um período menor, quando eu coloco meses, se você reduz, né, faz um reducionismo para semanas, dias, é pior ainda. Então, vamos colocar meses. Às vezes sua carteira vai oscilar bastante, né? Se você tem bastante renda variável, outro tipo de investimento. Pode ter tido um mês de queda, né? Pode ter tido um mês muito ruim. E aí você fala, putz, eu não tô, meu investimento não tá bom. Mas se você se baseou em princípios, tem uma base sólida de investimento, escolheu direitinho, diversificou, calma, calma. Chega no final do ano, ou faz um balanço trimestral, semestral, igual as próprias empresas. Mas chega no final do ano e faz o cálculo total do seu patrimônio, a rentabilidade dele. E qual que é a outra dica? Separar por categorias, tá? Por que é importante? Porque senão você fica enviesado. Às vezes você teve uma categoria, uma renda variável que puxou os seus investimentos lá para cima e você acha que toda a sua carteira está performando muito bem. Então você faça o cálculo sim, da carteira geralzona. Pega lá, fixa, variável, imóvel, papapá, junta tudo e faz o cálculo de rentabilidade ali do ano. Só que depois, separe-os. Separa as categorias. E se você for mais metódico ainda, separa os investimentos. Tá? Mas as categorias já é o suficiente, porque vai te dar um panorama mais geral, tá bom? Então pega ali, soma imóveis que você tem investidos, fundos imobiliários, fundos de investimento, ações, rendas fixas, tesouro direto, né, tesouro Selic, LCIs, LCAs, vai somando tudo aquilo. Vê quanto tinha de início, pega um ponto de referência, tá? Porque às vezes você já tinha aquele investimento, então sempre usar pontos de referência, beleza? Referência ali, 1º de janeiro de 2022. Referência final, 31 de dezembro de 2022. Calcula ali nesse inteirinho, tá? E aí você vai saber a sua rentabilidade. E aí você faz o cálculo líquido,
ok? Que é aquele que eu falei, você vai descontar taxas e impostos. E depois, que é o grande finale, é o grande truque do verdadeiro médico investidor, é você pegar a taxa de inflação anual e colocar lado a lado, de ladinho, com a taxa de rentabilidade dos seus investimentos todos. E você vai ter o valor real daquilo que você ganhou, daquilo que te for gerado de renda passiva. Entendeu? Então, é por isso que é preciso que você consolide esses conceitos. É muito importante para o crescimento saudável da sua carteira, tá? Então, qualquer médico hoje que queira dominar de fato os investimentos, que queira investir bem, que queira fazer boas escolhas, para fazer boas escolhas eu tenho que analisar as escolhas que a precederam. Eu tenho que ver tudo aquilo que eu já fiz para que eu decida se eu vou continuar mais ou menos nessa linha, se eu vou variar um pouco, se eu vou diversificar, sabe? E assim você vai construindo um patrimônio. Assim você vai consolidando o patrimônio, gerando cada vez mais renda passiva, gerando cada vez mais rendimentos, beleza? Indo rumo àquilo que eu chamo de tranquilidade financeira. Então, galera, na live de hoje, no programa de hoje foi isso. Falamos aí do conceito de rentabilidade, falamos da diferença de rentabilidade, lucratividade e liquidez. Demos alguns exemplos práticos, como também os tipos de rentabilidade, nominal, líquida e real, tá? Se você ficou com alguma dúvida em algum desses conceitos, pode entrar em contato comigo nas redes, Médico que Investe, Facebook, YouTube, Instagram. E caso tenha também alguma sugestão de tema, alguma pergunta, para que a gente possa conversar, discutir, sinta-se à vontade, beleza? Pode mandar também nas redes ou também no e-mail. E tá tudo certo, ok? E fiquem atentos, quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022, para você que está escutando antes dessa data, né? Porque esse episódio também vai ficar gravado em forma de podcast ou conteúdos futuros. Então, para você que está escutando antes dessa data, tá aberto, então, estão abertas as inscrições, tá? 100% online, 100% gratuito. Vamos fazer aí um aulão, né? Um workshop na prática do médico investidor, na quinta-feira, às 8 da noite, horário de Brasília. E eu conto com a sua presença, tudo bem? Mas é isso, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.